Hola, bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 82, nosotros vamos a continuar hablando sobre el imperativo de los verbos. Então, na aula de hoje, na aula 82, vamos continuar falando do imperativo, né, dos verbos. Na aula de hoje, então, a gente vai ver como se forma o imperativo com as mudanças na raiz, certo? Para os verbos terminados em IR. A gente viu na aula retrasada os verbos terminados em AR ocorrem ditongação em alguns verbos, lembra? Ou seja, uma vogal da raiz se transforma em um ditongo. Nos verbos terminados em ER acontece a mesma coisa em determinados verbos. Nos verbos terminados em IR acontecem mais coisas, tá? Acontece também ditongação em alguns verbos. Em outros verbos acontece a mudança vocálica, ou seja, uma vogal muda para outra vogal, não se transforma em ditongo, certo? E acontece também a mudança do C para ZC, que a gente viu lá no presente indicativo. Não sei se vocês estão lembrados disso, tá? Inclusive essa é a primeira mudança que a gente vai ver hoje. Então, de C para ZC, ou de C para ZC. Então, antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá o like aqui nesse vídeo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então, vamos lá. Então, verbos que tenham C, cuja raiz termina um C, na hora de conjugar, a gente viu algumas pessoas com esse C se transforma em ZC. Por exemplo, a gente tem um verbo crescer, quer dizer crescer, tá? Só em espanhol o verbo crescer é com C, tá? Em português é com SC, em espanhol é com C, tá? Parece que tá errado, mas é assim em espanhol. Então, a raiz do verbo crescer termina em C, certo? E é um verbo de segunda conjugação, porque essa mudança aqui acontece em verbos terminados em ER e em verbos terminados em IR, tá? Acontece nessas duas conjugações, certo? Então, o verbo crescer termina em C, a raiz, certo? Tem algumas pessoas, esse C vai virar ZC. A gente viu, onde estudou lá o presente no indicativo, que essas mudanças acontecem só na primeira pessoa do singular, no yo, né? Então, vamos relembrar a conjugação do verbo crescer. Primeira pessoa, yo cresco. Aqui, ó, o C que estava aqui se transforma em ZC. Então, yo cresco. E é só na primeira pessoa. Daqui pra frente é normal, vai ser tu cresces, certo? Com C normal. Vos cresces, com C normal. E seguindo, ele crece, nosotros crecemos, vosotros creceis, ellos crescem, certo? Então o restante é com C a raiz. A mudança de C para ZC acontece só na primeira pessoa. Mas aí, eu falei no imperativo, certo? Não tem conjugação para a primeira pessoa. Então, a gente não deveria se preocupar com essa mudança no imperativo, certo? Errado. Realmente, no imperativo não acontece, não existe conjugação para a primeira pessoa. Porém, o imperativo, ele não é só baseado no presente do indicativo, certo? Ele também é baseado no presente do subjuntivo. A gente ainda não viu, a gente ainda vai ver, certo? E no presente do subjuntivo, acontece essa mudança em todas as pessoas, certo? Todas as pessoas acontece essa mudança. E aí, como acontece essa mudança em todas as pessoas, e o presente e o imperativo também pega a conjugação do subjuntivo para poder ser feita, então essa mudança também vai acontecer no imperativo em algumas pessoas. Então vamos ver isso agora.
aonde isso acontece. Então, imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo. A gente vê a primeira pessoa não tem. Segunda pessoa. A segunda pessoa é tirada do indicativo. Como é que fica? Fica cresce. Certo? Cresce. Tu. Ou crescer. Vos. Cresce ou crescer. Com C normal. Então não acontece a mudança na segunda pessoa. Na terceira pessoa acontece a mudança. Então vai ficar cresca. Cresca você. Por quê? A raiz desse verbo é essa, né? Até o C. E a terminação do imperativo para os verbos terminados em ER, no state, é A. Certo? A gente já viu isso nos verbos regulares. Terminação A. Então ficaria essa raiz mais a terminação A. Certo? Aí ficaria creca. Creca. Toda vez que fica esse som de K, certo? Ou de creca, ou como no presente do indicativo a primeira pessoa, a raiz, a terminação da primeira pessoa do presente do indicativo é O, certo? Aí ficaria creco, certo? Então sempre tem esse som de K ou de CO, aí vai ter a mudança do C para ZC. Vai ficar cresca, cresco. Vai ficar um som mais bonito, certo? Vai ficar creca, creco. Aí há essa mudança do C para ZC. Fica cresco ou no imperativo cresca, certo? Então cresca, você. Primeira pessoa do plural vai ter a mudança do verbo. Por quê? Porque a raiz é essa. E a terminação da primeira pessoa do plural é amos. Já tem imperativo, é amos. Aí ficaria crecamos. Aqui, ó, o som de K. K. Aí cai esse C. E ele se transforma em ZC. Vai ficar crescamos. Crescamos nosotros. Já para a segunda pessoa do plural não vai acontecer essa mudança. Por quê? Porque a raiz é essa, até o C, certo? E a terminação no imperativo é ED. Ficaria cresced, certo? Não tem som de K, certo? Aqui tem som de C mesmo, né? Cresced, cresced. Aí não há necessidade de mudar o C para o ZC, certo? Ele só muda o C para o ZC quando fica um som de K entre o C da raiz e a vogal e começa a terminação. É como aqui, a raiz era essa, certo? E aí ficaria crecamos, crecamos. Aí fica um som esquisito. Para melhorar esse som, entra um Z aqui antes do C. Fica crescamos, certo? Mesma coisa aqui, ó. A raiz não tem o Z, né? A raiz até o C. CREC, CREC. Aí com o A ficaria creca. Para tirar esse som estranho, entra o Z aqui no meio. Fica cresca. Certo? Já para os outros não há necessidade, porque o som já é o som de S, né? Cresced. Cresced. E aí não tem necessidade de botar o Z ali no meio. Então, cresced. Vosotros. E terceira pessoa do plural vai ter a mudança da raiz, vai ser crescan, crescan ustedes. Certo? Então, repetindo, imperativo afirmativo, verbo crescer. Cresce, tu. Crescer, vos. Cresca, usted. Crescamos, nosotros. Cresced, vosotros. Crescan, ustedes. Certo? Agora ver o imperativo negativo, verbo crescer.
Vamos lá. Negativo. Como a gente viu, o negativo inteiro é retirado do subjuntivo. Então, ele inteiro vai ter essa mudança do C para o ZC. Então, vamos ver como é que fica. Primeira pessoa, não tem, né, conjugação. Segunda pessoa, ficaria no crescas, certo? No crescas. E no crescas serve para o tu, serve para o vos, certo? No crescas. A terceira pessoa, usted, ficaria no cresca. No cresca, usted. Primeira pessoa do plural, ficaria no crescamos. No crescamos nosotros. Segunda pessoa do plural, vosotros, ficaria no crescais. No crescais vosotros. E terceira pessoa do plural, ellos. Não, terceira pessoa do plural, ustedes, ficaria no crescan. No crescan ustedes. Aí você vê, ó, acontece a mudança em todas as pessoas. Porque todas as pessoas, todas as desinências, né, todas as terminações começam com a letra, a vogal A, certo? E aí, para evitar eles som de K, né, crecas, creca, crecamos, crecais, crecam, né, ficaria assim se fosse o verbo regular. Então, para evitar esse som estranho, acrescenta o Z antes do C, ficaria cresce. Então, vamos ler como é que fica o verbo crescer, imperativo ou negativo. No crescas, tu. Ou no crescas, vos. No cresca, usted. No crescamos, nosotros. No crescais, vosotros. No crescan, ustedes. Certo? Então, essa foi a primeira mudança hoje, a gente viu hoje, do C para o ZC. Agora vamos avançar. Essa mudança também serve para os verbos terminados em IR, tá? Então, vamos avançar agora para a segunda mudança. A segunda mudança, alteração vocálica, a gente vai ver hoje nos verbos terminados. Agora sim, só nos verbos terminados em IR. Vai ser quando a vogal E na raiz do verbo se transforma em I, tá? Em alguns verbos e em algumas pessoas, certo? Então, por exemplo, o verbo medir, que quer dizer medir, certo? O verbo medir é um desses verbos em que acontece essa mudança. Então, quando a gente estudou o presente do indicativo, a gente vê a conjugação do verbo medir. Então, vamos relembrar. Primeira pessoa, yo mido. Aqui, ó, yo mido. Primeira pessoa tem alteração do E, ele vira I, certo? Yo mido, né? Equivale ao português eu meço. O espanhol é yo mido. Pode confundir a gente a conjugação, porque parece que está errado. A gente pensa em português, né? Aí eu mido fica estranho. A gente tem a tendência a pensar em português, mas em espanhol está correto. Yo mido. Segunda pessoa, se tu mides. Tu mides. Também acontece a alteração, ó, do E para o I. Já o vos não vai acontecer. Vai ser vos medis. E aí o E permanece E, certo? O E permanece E. Terceira pessoa, ele, ella. Usted vai ter alteração na raiz, vai ser ele mide. Ele mide. O E vira I. Primeira pessoa do plural, nosotros. Se nosotros medimos. Nosotros medimos. Não vai ter alteração. O E permanece E. Segunda pessoa, vosotros. Medis. Não tem alteração. O E permanece E.
Terceira pessoa do plural, ellos, ellas. Ustedes miden. Miden, aí tem alteração. O E vira I. Miden. Certo? Então, a gente viu que as alterações acontecem na primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, no tu, vos, não, na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. O imperativo vai acontecer a mudança nessas pessoas também, porém, além dessas pessoas, também vai ter a mudança na primeira pessoa do plural, coisa que a gente não viu nas outras aulas, né? Nas outras aulas, as mudanças aconteciam no imperativo, aconteciam nas mesmas pessoas e aconteciam no presente e no indicativo. Agora, os verbos terminados em IR, essas mudanças também vão acontecer na primeira pessoa do plural. Certo? Pelo menos essa alteração que a gente está vendo agora, do E para o I. Então vamos ver esse mesmo verbo medir no imperativo. Imperativo afirmativo. A gente já viu, a primeira pessoa não tem conjugação no imperativo. Segunda pessoa vai ser mide tu. Então a segunda pessoa tem a mudança do E para o I. Fica mide tu. Nos países que usam vos no lugar do tu, vai ficar medir. Medir vos. Terceira pessoa do singular, usted. Vai ter alteração também, vai ficar mida. Mida, que é a alteração do E para o I. Mida usted. Primeira pessoa do plural, nós outros, vai ter alteração, foi o que eu falei. Nesse caso do E para o I, a alteração acontece em todas as pessoas, acontece lá no presente no indicativo e também acontece, além dessas pessoas, também acontece nos outros, na primeira pessoa do plural. Então, nos outros ficaria midamos, midamos, nosotros. Alteração do E para o I. Segunda pessoa do plural, vosotros, não tem alteração. E terceira pessoa do plural, ustedes, vai ter alteração, vai ser midan, midan ustedes. Certo? Então, imperativo afirmativo, verbo medir, alteração, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular, usted, primeira pessoa do plural, nós outros, e terceira pessoa do plural, ustedes. Certo? Então vamos repetir. Verbo medir, imperativo afirmativo. Mide, tu. Medir, vos. Mida, usted. Midamos, nosotros. Medid, vosotros. Midam, ustedes. Certo? Vamos agora ver o negativo. Vamos seguir. Medir, imperativo negativo. Imperativo negativo. Então, primeira pessoa a gente viu que não vai ter a conjugação no imperativo. E como é que fica a partir da segunda pessoa? Vai ficar, segunda pessoa, vai ficar no midas. No midas serve para o tu e serve para o vos. No midas tu ou no midas vos. Em alguns países que falam o vos, vai ser um pouquinho diferente a conjugação. Vai ficar no midas vos, tá? Então, tem no midas e serve para o tu e serve para o vos. E em alguns países que falam vos, eles vão falar no midas, tá? Forma de usar a língua. Terceira pessoa, usted, vai ficar no mida usted. Então a gente já viu que tem mudança no tu, certo? No tu e no vos, aqui nesse vos, e tem a mudança no usted também, certo? Primeira pessoa do plural vai ficar no midamos,
No midamos. Nosotros. Segunda pessoa do plural, vosotros. Vai ser no midais. Vosotros. Então, aqui, ó, mudança no nosotros, mudança no vosotros. E terceira pessoa do plural vai ser no midan. No midan ustedes. Então a gente já viu, imperativo negativo tem a mudança da raiz em todas as pessoas, tá? Então, qualquer verbo e tem essa alteração do e para o i, no imperativo negativo, vai acontecer em todas as pessoas, tá? Todas as pessoas. Então, vamos agora avançar para a próxima alteração. Próxima alteração vai ser do e se transformando em ie. Aí é uma ditongação. O e passa para ie, certo? Exemplo, verbo sentir. Verbo sentir. O e da raiz se transforma em e em algumas pessoas. A gente vê a conjugação desse verbo no presente. A gente pode até relembrar a conjugação, certo? Mas para os verbos terminados em ir, a conjugação no presente não ajuda muito a gente. Porque as alterações do imperativo são em pessoas, não necessariamente são nas mesmas pessoas do presente indicativo. Diferente dos outros verbos, das outras terminações, né? Tanto AR quanto ER, as alterações no imperativo são nas mesmas pessoas onde ocorre a alteração lá no presente do indicativo. Nos verbos terminados em IR, essa regra não se aplica, tá? Podem ser em pessoas diferentes. Mas a gente pode relembrar a conjugação no presente, só para relembrar. Então como é que fica o verbo sentir, presente no indicativo? Yo siento. Então, siento, alteração do e para ie. Tu sientes. Tu sientes ou vos sentis. Certo? Terceira pessoa, ele, ella, usted. Siente. Certo? Alteração. É no tu, no ele. Primeira pessoa do plural, nosotros. Sentimos. Não tem alteração. Certo? Nosotros sentimos. Segunda pessoa do plural, vosotros. Sentis. Então, vosotros sentis. Não tem alteração. E terceira pessoa do plural, sienten. Aí tem alteração na terceira pessoa do plural. Certo? Então, relembrando, conjugação no presente do indicativo, o verbo sentir, que é um verbo de terceira conjugação, onde acontece a mudança do e na raiz, transformando em ie. Certo? Aqui, ó, na primeira pessoa do singular, na segunda pessoa do singular, na terceira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural. Certo? No imperativo vai ter essas mudanças em algumas pessoas, mas não necessariamente são as mesmas do presente. Vamos ver isso agora. Então, a gente viu a primeira pessoa no imperativo afirmativo. A gente viu a primeira pessoa não tem conjugação, começa na segunda. Então, segunda pessoa do singular, tu, vai ficar siente. Siente tu. Siente tu. É a alteração do e para ie. Os países que falam vos, vai ficar senti. Senti vos. Terceira pessoa do singular, vai ficar sienta. Sienta usted. Tem alteração, ó, do i para ie. Tá? Sienta usted. Né? Seria sinta em português. Sienta usted. Primeira pessoa do plural. Na primeira pessoa do plural aconteceu um negócio interessante.
o verbo vai ser, a conjugação vai ser sintamos nosotros. Então, atenção, esse tipo de alteração do E para o IE, na primeira pessoa do plural, que é o nosotros, a alteração vai ser E para I, tá? Então, atenção, imperativo afirmativo, eu tô falando, imperativo afirmativo, nos verbos que sofrem esse tipo de alteração, do E para o IE, na primeira pessoa do plural do imperativo afirmativo, né, nosotros, a alteração não vai ser essa daqui, ó, do E para o I. Então, o verbo sentir fica sintamos, então, do E para o I, sintamos. Segunda pessoa do plural, vosotros, vai ser sentid, sentid, vosotros. Não tem alteração. E terceira pessoa do plural, ustedes, vai ser sientan, sientan, ustedes. Tem alteração na raiz. Certo? Então, alterações acontecem no tu, acontece no usted, no nosotros acontece alteração, mas é diferente, tá? A alteração é do E para o I, certo? E no ustedes também sofre alteração. Então, repetindo, imperativo afirmativo, verbo sentir. Siente, tu. Sentir, vos. Sienta, usted. Sintamos, nosotros. Sentid, vosotros. Sientan, ustedes. Beleza? Então agora vamos ver o imperativo negativo. Negativo, a gente viu, primeira pessoa não tem conjugação, certo? Segunda pessoa, como é que vai ficar? Vai ficar no sientas. Segunda pessoa tem alteração. No sientas serve para o tu e serve para o vos, certo? No sientas. Em alguns países que falam vos, essa conjugação vai ficar diferente. Vai ficar no sintas vos, certo? Então, o verbo sentir. Todos os verbos que têm essa alteração. Verbos de terceira conjugação que tem essa alteração, do E para o IE. Imperativo negativo, segunda pessoa do singular, tu, né, ou vos. A conjugação pode ser no sientas, tanto para o tu quanto para o vos. No sientas tu, no sientas vos. Mas em alguns países que falam o vos, que usam o vos, a conjugação fica no sintas, tá? Então são três maneiras de falar, de conjugar o verbo sentir e todos os outros verbos que têm essa alteração, verbos de terceira conjugação que têm essa alteração. Terceira pessoa do singular, usted, vai ficar no sienta, usted. Então, sienta, usted. Tem alteração, ó, do E para IE. Primeira pessoa do plural, nosotros. Igual lá no imperativo afirmativo, vai ter a mudança do E para o I. Vai ser no sintamos. Nos sintamos, nosotros. Aí o E vira I, certo? Para a segunda pessoa do plural também vai ter essa mesma mudança. O E vai virar I. Vai ser no sintais. No sintais vosotros. Então o E também vira I. Certo? Então, para o imperativo negativo, além dessa mudança acontecer na primeira pessoa do plural, também vai acontecer na segunda pessoa do plural. Também a mesma mudança, o E para o I, certo? Nos sentamos, nosotros, nos sintais, vosotros. E terceira pessoa do plural, ustedes, vai ser no
sientan. Ustedes. No sientan ustedes. A alteração do E pro IE. Certo? Então vamos para a última alteração da aula de hoje. Acontece nos verbos de terceira conjugação. Quarta e última alteração dos verbos terminados em R são na raiz onde tem a vogal O e ela se transforma em UE, no ditongo UE. Então uma ditongação também. Certo? Então, por exemplo, o verbo dormir. Verbo dormir, igual ao português, dormir. Tem o O na raiz do verbo e em algumas conjugações, em algumas pessoas, esse O se transforma em UE. Certo? Então, vamos ver como é que fica a conjugação. Vamos relembrar a conjugação no presente do indicativo do verbo dormir. Então fica yo duermo. Aqui, ó, a primeira pessoa tem alteração. Ó. Yo duermo, eu durmo. Tu duermes. Também tem alteração. Tu duermes, tu dormes. Ou nos países que falam vos, vai ser vos dormis. Aí não tem alteração. Terceira pessoa. Ele, ella, usted duerme. O E tem alteração. Primeira pessoa do plural, nosotros. Nosotros dormimos. Não tem alteração. Segunda pessoa do plural, vosotros. Vosotros dormis. Não tem alteração. E terceira pessoa do plural, ellos, ellas, ustedes duermen. Aí tem alteração do O para o E. Tá? Então, acontece alteração no yo, no tu, no ele e no ellos. No imperativo afirmativo acontece as alterações dessas pessoas. Também acontece no nós outros. Tá? Vamos ver como é que fica. Conjugação no imperativo afirmativo, certo? Então, a primeira pessoa a gente viu que não tem conjugação. Segunda pessoa fica duerme tu. Então, segunda pessoa, tu tem alteração. O para o E. Duerme tu. Ou dormir vos, nos países que falam vos. Então pode ser duerme tu ou dormir vos. Terceira pessoa do singular, usted, vai ficar duerma usted. Tem alteração, ó, do O para o E. Duerma usted. Primeira pessoa do plural, nosotros. Aí vai ter uma alteração diferente. Vai ficar dormamos nosotros. Então atenção, ó, imperativo afirmativo dos verbos de terceira conjugação, onde acontece essa mudança aqui do O para o E, certo? A primeira pessoa do plural, a mudança é de O para U, tá? Não é de O para o E, é de O para O. Durmamos. O para U. Segunda pessoa do plural, vosotros, ficaria dormid. Dormid vosotros. Dormid vosotros. Não tem alteração, né? E terceira pessoa do plural, ustedes, vai ficar duerman ustedes. Aí sim, tem alteração do O para o E. Certo? Vamos ver agora o imperativo negativo. Tá? Antes vamos repetir a conjugação. Verbo dormir, imperativo afirmativo, vai ser duerme tu, dormi vos,
duerma usted, durmamos nosotros, dormid vosotros, duerman ustedes. Certo? Vamos agora avançar para o negativo. Então agora imperativo negativo. A gente viu, primeira pessoa não tem conjugação. Segunda pessoa, como é que fica? Fica no duermas. No duermas serve pro tu, serve pro vos, tá? E não tem outra maneira de falar, como a gente viu nos outros verbos, tá? O verbo dormir é só essa conjugação, no duermas, tanto pro tu quanto pro vos. Terceira pessoa, usted, vai ser no duerma usted. Então, mudança, no tu, mudança do o para o e, no usted também, mudança do o para o e. Primeira pessoa do plural, vai ter essa alteração do o pro u, vai ficar no durmamos. Nosotros. Então, no durmamos nosotros. Aí vai ter alteração do o pro u. Segunda pessoa do plural, vosotros, também vai ter essa mesma alteração. Vai ser no durmais. Vosotros. No durmais vosotros. Do o pro u. Então, o imperativo negativo, além dessa mudança acontecer na primeira pessoa do plural, também vai acontecer na segunda pessoa do plural. Essa alteração do o pro u. Certo? Então, no durmamos nosotros, no durmais vosotros. E terceira pessoa do plural, ustedes, vai ser no duerman ustedes. Aí vai ter, ó, alteração normal, do o para o e, no duerman. Certo? Então, a conjugação do imperativo negativo. Então, vamos repetir, ó. No duermas tu, no duermas vos, no duerma usted, no durmamos nosotros, no durmais vosotros, no duerman ustedes. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Antes de a gente terminar, eu preciso fazer uma retificação da aula de ontem. Na aula de ontem, se você voltar, se tiver ela anotada com você voltar para ela, a gente conjugou na aula de ontem o verbo entender. Lembra? Que é um verbo que sofreu alteração do e para ie na raiz do verbo. E no imperativo negativo, na segunda pessoa, eu falei que o verbo era no entiendas tu, lembra? Ou eu falei também que era no entendas vos, certo? Essa segunda parte está errada, tá? Não existe essa conjugação para o vos, certo? Acho que eu botei inclusive uma legenda no próprio vídeo com a forma correta. A forma correta para o vos é a mesma do tu. É no entiendas tu, no entiendas vos, tá? Tudo tem alteração do e para o i. Beleza? Então agora sim, essa foi a aula de hoje. Então se você gostou, dá o like, comenta embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha, certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho que tem aqui embaixo para você receber as notificações dos vídeos que eu posto, certo? Então, vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Até a aula de amanhã. Hasta mañana.